no nosso videocast que Donald Trump anunciou, então, os detalhes na semana passada, esse conselho que prevê a reconstrução, desmilitarização de Gaza, que foi anunciado como uma parte da segunda fase do plano que foi acordado de paz entre Gaza e Israel em outubro do ano passado, aquele plano de 20 pontos, e os Estados Unidos estão tentando acelerar isso porque eles temem que essa paz frágil e que não pode ser chamada de paz no enclave palestino se evolua e se deteriore para uma nova guerra, já que centenas de palestinos continuam morrendo e morreram desde outubro, desde quando esse acordo foi firmado, e só nessa semana, em um dia, 11 palestinos morreram, sendo 2 deles crianças e 3 jornalistas, um jornalista da AFP. Então, realmente uma situação que ainda continua sendo uma situação de mortes e de tragédia mesmo no enclave palestino. Então, as autoridades americanas acreditam que precisam avançar com essa segunda fase do plano para não perder essa janela, inclusive, de tentar, de fato, encerrar esse conflito que não se encerrou, né? Pelo que a gente está vendo aí, dessas mortes que continuam. E aí, há uma controvérsia aí sobre esse conselho, porque Donald Trump colocou ali um conselho executivo fundador, ele é o presidente, o seu secretário de Estado, o seu genro, pessoas de sua confiança estão no conselho executivo fundador, aí tem um outro conselho, que é o conselho executivo de Gaza, que aí tem autoridades da Turquia, do Catar, do Egito, Emirados Árabes Unidos, mas que está ali sob a supervisão desse conselho executivo fundador. E aí tem uma outra parte, que é o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, que vai gerir e governar Gaza no dia a dia durante essa transição, e tem também um quarto elemento ali, que é a Força Internacional de Estabilização, que é um braço militar e que vai ser comandado por um major-general do Estado americano. E aí tem algumas coisas que chamaram a atenção nessa semana, quando Donald Trump apresentou também oficialmente essa iniciativa em Davos, que é, por exemplo, o logotipo desse Conselho de Paz, que é um logotipo que coloca ali um globo terrestre no meio de ramos de oliveira, que simbolizam a paz, mas nesse globo aparece os Estados Unidos no centro do mundo, né? América do Norte centralizada, que é um logo muito parecido com o logo usado pela ONU, mas que mostra ali o mundo inteiro, ou os continentes ali centralizados nesse globo. Donald Trump, nos slides que ele mostrou sobre esse plano, também a Casa Branca, eles mostram e retomam, né, Lori e Américo, aquela ideia do resort de Gaza, né, e até o slide que eles usaram é o mesmo slide ali, com grandes empreendimentos ali na beira-mar, né? Enfim. E eu queria entender com vocês como que vocês estão vendo esse Conselho de Paz. Vou começar pelo Lori. Lori, você acha que esse Conselho de Paz vai ser capaz de trazer um fim do conflito, de fato, para o enclave palestino? Ou a violência vai continuar? Você acha que pode não ser uma iniciativa que vai dar certo? Bem, o Israel aderiu a esse cessar-fogo a contragosto, né? Foi obrigado por Trump. Netanyahu, por razões políticas, ele precisa levar adiante essa guerra sob pena de perder o apoio de 2 ministros, principalmente o Itamar Ben-Gvir e o Smotrich, Bezalel Smotrich, ministros da Segurança e das Finanças, que querem continuar o conflito, né, com os palestinos, querem tomar a Cisjordânia, anexar a Cisjordânia e também a faixa de Gaza. Então, Israel fica buscando pretextos. Qualquer incidente que acontece, ou mesmo que não acontece, ataca suspeitos de serem do Hamas ou de estarem numa posição hostil. Então é por isso que os palestinos continuam morrendo, embora em menor número, e o acordo é muito frágil. E o Trump, como eu disse, obrigou Israel a entrar nesse cessar-fogo, e foi apenas a segunda vez na história do conflito árabe-israelense que os Estados Unidos usaram o seu poder de pressão sobre Israel. A outra foi em 1991, quando, depois de retirar as tropas iraquianas do Kuwait, liderando uma coalizão de 30 países, incluindo países árabes, o George Bush pai obrigou o Yitzhak Shamir, que era do Likud, um partido de direita, a entrar na Conferência de Madrid, com
Yasser Arafat, que é o líder dos palestinos. E foi isso que deu origem, então, aos acordos de Oslo, de 1993, que criou a Autoridade Palestina, e aí o Arafat pôde voltar para Ramallah e para Gaza. Esse foi o único avanço nesse conflito desde a criação do Estado de Israel em 1948, ou desde a partilha da Palestina em 1947. E foi feita pressão dos Estados Unidos, cujos presidentes nunca tiveram apetite para exercer seu poder de pressão sobre Israel. Israel sempre ignorou as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, a 242 de 1967, que exigia a retirada de Israel de Cisjordânia, faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Então, mesmo na época em que o Conselho de Segurança era funcional, Israel ignorava suas decisões. Agora ele deixou de ser funcional também. E é por causa do poder de veto de 5 países cujos interesses são divergentes. Agora, o Trump está criando um conselho em que só um país tem poder de veto, que são os Estados Unidos. Entretanto, os Estados Unidos não têm uma posição isenta nesse conflito. Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel. E Trump está tendo uma abordagem assim que ele dá para os conselhos de secretários que ele tem ou de empresários que ele reúne na Casa Branca. Ontem ele estava com essa atitude, olhando para o lado, olhando para os presidentes e primeiros ministros perfilados lá, incluindo Javier Milei, da Argentina, e Santiago Peña, do Paraguai, e dizendo assim, olha, não, tem uns aí que eu não gosto. Da Hungria, primeiro-ministro da Hungria, e Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, assim por diante. Olha, tem uns aí que eu não gosto. Ah, não, peraí, acho que eu gosto de todos, sim. E eles rindo de forma subserviente, assim. Então é por isso que Friedrich Merz, da Alemanha, Keir Starmer, do Reino Unido, Emmanuel Macron, da França, não desejam ser tratados dessa forma, né? E ainda mais num conselho que efetivamente tem esse vício de origem, o poder de veto e o domínio absoluto do presidente americano, que é um aliado incondicional de Israel. E fica muito claro, né, que Donald Trump tem essa lógica empresarial. Ele até falou que para o país ser membro, ele vai ter que pagar $1 bilhão. Mas se o país não quiser ser um membro permanente, né? Se não quiser ser membro permanente, vai ter um mandato ali de 3 anos, que aí não precisa pagar nada, né? Mas, Américo, o Lori terminou falando aí da ausência de aliados históricos, né? E da presença desses novos aliados dos Estados Unidos, muitos deles autocratas, né? E o Brasil também numa sinuca de bico, porque foi convidado, Donald Trump falou que o muito importante que acho que tivemos um problema com a conexão, acho. Vamos Repete, lá, desculpem. Pri. Vamos lá. Não, imagine, eu tava falando. Acontece. Não sei de que parte que parou, mas assim, só para retomar então, falando que aliados históricos não estavam presentes, esses novos aliados presentes, muitos deles autocratas, o Brasil também numa sinuca de bico, porque Donald Trump convidou o Brasil, ainda disse que acha que o Brasil pode ter um papel importante, que gosta do presidente Lula, e aí eu conversei com fontes do governo brasileiro que falaram que isso vai ter que entrar no cálculo para o Brasil pesar a sua resposta, mas que o Brasil vai demorar, vai responder com calma, porque é uma análise muito complexa. O Brasil está preocupado, segundo essas fontes, com a ausência da autoridade palestina. Américo, como que você vê também a participação dos países que estão nesse grupo, a composição desses países e essa lógica empresarial também norteando os objetivos desse Conselho de Paz? Muito rapidamente, que a gente já está bem no finzinho. Primeiro ponto, com relação à Palestina, concordo plenamente com o Lorival, e esse board não tem sequer a participação do governo palestino. Não foram convidados os líderes palestinos para decidir o futuro do seu próprio território. Então já começa muito mal esse processo. Existem aparentemente alguns membros dos palestinos que podem estar em partes inferiores ali desse board. Então é um board que já começa muito mal. Segundo,
A ideia do presidente Donald Trump é transformar isso num grande board, num grande conselho que vai discutir a paz e vai tentar monitorar os conflitos no mundo inteiro. Esse é o papel do Conselho de Segurança da ONU. E esse Conselho de Paz não tem um mandato internacional para fazer isso. Pelo contrário, tem um mandato do Conselho de Segurança para cuidar da reconstrução de Gaza e da segurança de Gaza, eventualmente com tropas internacionais para impedir a volta do conflito entre o Hamas e as forças de defesa de Israel. É esse o mandato desse grupo até 2027, ponto. O presidente Donald Trump está usando essa oportunidade, inclusive porque teve essa chancela formal do Conselho de Segurança, para discutir conflitos no mundo inteiro. Ele disse isso ontem em Davos e o secretário de Estado Marco Rubio disse isso também. Nós vamos inicialmente focar em Gaza, mas nossa intenção é discutir o mundo inteiro. Essa é uma função da ONU, do Conselho de Segurança, que tem milhares de problemas, entre eles e principalmente a questão do veto, que paralisa tudo. Agora, não é a criação de um outro organismo sem legitimidade, sem debate internacional, com veto de apenas um país, feito pelo desejo do presidente Donald Trump de colocar a América em primeiro lugar sempre, esse grupo, esse conselho não vai ter legitimidade. Não pode ser dessa forma que você vai reformar o sistema multilateral. Pelo contrário, esse conselho é um tiro muito potente contra a ONU e contra o sistema multilateral. É preciso que vários países, entre eles o Brasil, não só boicotem esse conselho, como tentem fazer disso uma forma de fazer uma discussão sobre uma reforma do sistema multilateral em geral. Vai ser fácil fazer isso? Não, não vai ser fácil. Vai ser muito difícil, mas seria o caminho. Duvido muito que o Brasil entre da forma como está, e eu acho que você está correta, Pri. O Brasil vai demorar muito, vai adotar o sistema europeu aí, vai criar uma comissão, discutir, debater e parará, daqui a 25 anos decide. Muito rapidamente, Israel inicialmente criticou a formação do conselho, mas aceitou fazer parte. Lori, você acha que isso é uma boa notícia para os palestinos? Israel não ter gostado muito inicialmente do conselho? Ou o fato de que Israel faz parte, a autoridade palestina não é um mau sinal? E o Tony Blair, né, participando, que é visto como pró-Israel, ex-primeiro-ministro britânico também. Outro péssimo sinal. Acho que não tem muita perspectiva esse conselho, né? É mais um exercício de poder, quase que um espetáculo, né? Assim, armado pelo Donald Trump, mas é mais complexo que isso. Agora, existem sinais positivos, assim, independentemente desse conselho, que é, por exemplo, o Hamas aceitou ser desarmado, né? Uma vez sendo constituída uma administração com legitimidade e tal. Então, existem caminhos aí. O problema é a falta de desejo mesmo, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos e claro, de algumas facções, de algumas correntes palestinas que se aproveitam também do conflito, né? A começar pelo próprio Hamas, de chegar a um acordo que seja uma situação que seja melhor para a população palestina. Muito bem.